Pastor Gilson Brito e o quarteto Arautos do Rei. Do Céu ao Inferno, parte 2. Diz a palavra, diz que virá. Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. 11. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. Ouça agora o pastor Gilson Brito com uma mensagem da Palavra de Deus. Esta é a mensagem, você ouviu o quarteto cantar Breve Jesus voltará. Nossa bendita esperança, nossa expectativa dominante, a manifestação do Senhor para buscar os seus filhos, para buscar a sua igreja, e então nós estaremos sim para sempre com o nosso Senhor. Deus abençoe você, permaneça firme nesta bendita esperança. Sim. O texto está em Mateus, capítulo 11, versos 23 e 24. Quero seguir com a reflexão iniciada ontem. Eu disse que, quando Jesus esteve em Cafarnaum, o povo da cidade se maravilhou com os ensinos do Mestre. Porém, agora, tempos depois, quando se refere a Cafarnaum, Jesus diz assim: Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até ao céu, descerás ao inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até ao dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Os moradores de Cafarnaum tiveram o privilégio de ver Jesus, de ouvir Jesus, de acompanhar inúmeras pregações e milagres realizados pelo Senhor. No entanto, eles não se arrependeram. O coração deles permaneceu fechado para Deus. Por isso Jesus diz: vocês subirão ao céu? Não, vocês descerão ao inferno. Vale salientar que a palavra inferno aqui é do grego Hades, que significa profundezas, morada dos mortos, sepultura. É como se Cristo estivesse dizendo: vocês terão vida? Não, vocês terão morte. Vocês terão salvação? Não, infelizmente vocês se perderão. Amigo, amiga, Deus julgará os seres humanos mediante as oportunidades que tiveram. Nossa responsabilidade será avaliada em proporção direta ao modo como nós fizemos uso da luz que Deus nos deu. Eu quero convidar você para um outro texto onde nós encontramos palavras do Senhor Jesus Cristo. Agora no Evangelho de João, capítulo 12, verso 48. Quando Cristo fala, comenta a respeito da incredulidade de muitos judeus, o mestre diz assim, eu disse João, capítulo 12, verso 48, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Você compreende? Vou repetir, Jesus diz, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. É um privilégio conhecer a palavra, as revelações de Deus, o Evangelho, mas precisamos saber que no mesmo nível do privilégio está a nossa responsabilidade. E se você passar um pouquinho as páginas e até João capítulo 15, verso 22, a gente encontra palavras semelhantes do nosso mestre. Está escrito assim, João 15, 22, se eu não vier,
nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Se eu não viera e não lhes houvera falado, vocês não teriam pecado. Vocês estariam na ignorância, mas agora não tem desculpa do seu pecado. O conhecimento deve funcionar como um trampolim que nos lança, nos joga para um relacionamento, para a comunhão com Deus. Exato. Conhecimento das revelações bíblicas sem comunhão com Deus pode tornar-se em maldição em vez de bênção. Quem mais conhece a Deus nesse mundo? Você sabe? Quem é que mais conhece a Deus neste mundo? Eu não tenho dúvida de que o maior conhecimento bíblico, quem possui neste mundo é o próprio inimigo de Deus, é o diabo. Isso é verdade. Ele conhece sim toda a Bíblia, mas ele não se rende a Deus, ele não se submete a Deus, ele não quer relacionamento com Deus e assim ele só piora. O seu coração cada vez se embrutece, se endurece, se aprofunda mais na maldade. Então, ter conhecimento de Deus é importante, porém, lembre-se, esse conhecimento deve funcionar como um trampolim que nos lança, que nos joga para relacionamento, para comunhão, para submissão a Deus, para rendição ao Senhor. E assim, o conhecimento será bênção, porque nós seremos levados ao arrependimento e Deus, pelo poder de sua palavra e do seu Espírito, transformará a nossa vida e felizes e livres andaremos no caminho do Senhor. No entanto, quando a palavra vai chegando à sua mente e seu coração, e você vai resistindo, postergando sua decisão de se entregar a Deus, então acontece com você o que aconteceu com o povo de Cafarnaum. Para eles vida, Jesus perguntou? Não, para eles morte. Subirão ao céu? Não, eles descerão ao inferno. Certamente Jesus pronunciou estas palavras com profunda tristeza, mas que sirvam para você e para mim como advertência. O que temos feito com a luz que temos tido o privilégio de receber de Deus? Que o Senhor nos abençoe. Que o Espírito nos leve a essa reflexão e sensibilize nosso coração para que sigamos na direção de uma completa entrega a Deus. Amém. De arrependimento, transformação da vida, para que assim andemos na luz do Evangelho. Nós possamos viver uma vida de inteira entrega, porque assim, é difícil. Às vezes a pessoa conhece a verdade, conhece a palavra, mas não vive. Como nós vemos aqui, quando Jesus fala assim: ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim, porque se em Tiro e Sidom tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, a muitos elas teriam se arrependido com um pano de saco e cinza. E ele fala: e tu, Cafarnaum? Aí ele fala: elevar-te-ás até o céu. E aí então esse texto, essa ideia de elevar-se até o céu, dá uma ideia de prepotência, dá um conceito de que a pessoa ela se acha Deus, ou ela pode se colocar no lugar de Deus. Foi o que aconteceu lá no livro de Isaías, conforme diz o texto. Em Isaías 14 fala da queda do rei da Babilônia. E ele fala, inclusive, aqui uma profecia de dupla aplicação, aonde assim o profeta ele fala a respeito também da queda do anjo mau. E aí então, ou seja, o mesmo desejo de elevar-se até o céu e ser soberano, ter poder, ter status,
era de fato o que o inimigo de Deus queria lá no céu, que o anjo Lúcifer queria lá no céu, e que hoje ele tenta ainda querer aqui na terra. Mas ninguém pode ser maior do que Deus. Ninguém é maior do que aquele que está no trono, que é Deus, que deve ocupar o trono do nosso coração todos os dias. Quem vai ocupar o seu coração? Mas lembre, se ele não for o primeiro, vencer o coração, então já não é mais nada, não passa Amém. de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Com sangue já provou que nos ama. Se o coração não for dele, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em ser o coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for Isso é verdade. o primeiro, o seu Deus precisa ser o primeiro na nossa vida. Prioridade. E nós seremos transformados por Ele. você vai sorrir, você vai vencer. Amém. Isso potencializa a dor de ser, você vai sorrir. E infelizmente as feridas que mais doem são as feridas provocadas pelas pessoas a que mais amamos. Agora vamos conversar com a galera que está em casa. De ser abusado, de ser violentado. Falo do pastor Ranieri Salles. Muito Bendito interessante. seja o Senhor por tua Louvado seja o maravilhosa Senhor. palavra, Senhor. E que privilégio para nós, especialmente para nós que vivemos aqui desse lado do mundo, É no verdade, Brasil, Deus. e que temos tido tantas oportunidades para te conhecermos. Tanta gente, tantas igrejas, tantas pessoas anunciando o Evangelho. Bíblias à nossa disposição para todos quantos queiram. Mensagens em todos os lugares, no rádio, na TV, na internet, em todas as mídias. Ó Deus, nós te louvamos, Amém. porque tu nos permites viver num lugar onde a luz do Evangelho tem sido tão grandiosa. Mas, Pai, trememos diante da grandeza da nossa responsabilidade, porque estas verdades podem estar nos atraindo a Ti ou nos afastando ainda mais do Senhor. Eis o Por isso problema. nós te suplicamos, Senhor, sensibiliza o nosso coração. Atua em nós por meio do Teu Espírito, para que sejamos levados ao arrependimento. Que o amor do Senhor, que as revelações do Senhor nos conquistem, nos atraiam para Ti e nos façam andar em novidade de vida. Nós oramos no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Estejamos nós firmes na palavra. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Agora a gente vai ter aquele momento Que o Senhor conversando te com o público abençoe em e te casa, guarde. fazendo O uma Senhor oração faça também. resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A voz da profecia.
é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Coração FM 104.9. Você ouviu aí o pastor Gilson Brito e o quarteto Arautos do Rei com o comentário de hoje aí da Voz da Profecia. É o programa de hoje, na verdade. Agora eu quero fazer aqui um comentário breve sobre esse texto. Veja, Jesus estava repreendendo as cidades de Cafarnaum, as cidades ali da Galileia, né? Cidades penitentes, e ele fala aí de ti Betsaida, aí de ti Corazim, porque se em Tiro e Sidom tivessem operado os milagres que vós se fizeram, há muito elas teriam se arrependido com panos de saco e cinza. Ou seja, em outras palavras, essas cidades elas se arrependeriam, porque elas viriam o milagre, a atuação de Deus no meio daquele povo. Porém, aqui cita a cidade de Cafarnaum, e tem um verso que é muito interessante, o verso 23 diz assim: e tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, ou descerás até o profundo, descerás até ao inferno? Porque se em Sodoma tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, muito ela teria se arrependido até o dia de hoje, teria permanecido até o dia de hoje. Agora, o que Jesus quis dizer com elevar-te-ás até o céu? Vamos considerar esse texto. Essa frase eu encontrei na Bíblia em outro lugar esses dias. Vamos ver? Esse termo elevar-te-ás até o céu, ele dá um sinal de prepotência, arrogância, orgulho. Ou seja, aquele povo estava tão orgulhoso, tão arrogante, que eles achavam que não precisavam de Cristo, não precisavam de Deus. Será que isso não é algo atual em nossos dias? Será que você também não está achando a mesma coisa? Que você não precisa de Deus, você está bem de saúde, está bem de família, está ótimo na vida financeira. Será que você não está nessa mesma situação? Esse orgulho, ele é descrito no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 14. Acompanhem comigo. Isaías capítulo 14 é um texto de dupla aplicação. O contexto aqui trata-se da queda do reino da Babilônia. E aqui trata do orgulho do rei de Babilônia. Porém, o que acontece? No verso 12 ele diz assim, presta atenção. Isaías 14, versos 12 a 14. Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração. Agora o verso 13, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Aí, quando Jesus ele fala elevar-te-ás até o céu, ele ecoa essas palavras aqui de Isaías. Ou seja, ele está fazendo lembrar essas palavras, que lá no passado teve alguém que queria ser semelhante a Deus. E esse alguém é o anjo rebelde, o anjo que foi criado por Deus, e porém o que aconteceu com ele? Se rebelou-se contra o seu governo. Foi contra o governo de Deus. E aqui o texto, Isaías está falando para o rei de Babilônia, que também teve a mesma atitude do anjo rebelde. E aí, então, o orgulho estava fazendo com que o rei de Babilônia
se colocasse o quê? Acima de Deus. E o texto, quando você lê, você pode entender como prepotência, orgulho, ou seja, você querer se exaltar, querer ser melhor do que Deus, ser igual a Deus. E eu vou dizer uma coisa para você: ninguém pode ser igual a Deus. Mas como assim? O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Aí então vem o inimigo e coloca uma ideia assim, você pode ser igual a Deus. De que sentido? Você pode ter poder e status como Deus tem, mas o ser humano já era. Isso era uma mentira que o inimigo colocou. Ou seja, o conflito que veio do céu veio para a terra, e aqui na terra o que aconteceu? Veio o pecado. Aí então, todo esse contexto aqui de quando Jesus fala assim, para Cafarnaum, elevar-te-ás até o céu, descerás até o inferno. O inferno aqui é uma palavra que é traduzida como sepultura, ou deveria ser traduzida como sepultura, porque a palavra inferno é uma palavra latina. Então, sempre quando aparece inferno nas escrituras, existe um termo ali que é Sheol. Sheol, na linguagem ali bíblica, é uma tradução para a morte ou sepultura. Então, quando fala aqui a palavra inferno, não está se referindo, na verdade, o próprio termo inferno também, ele também lá no grego, ele é também o Hades, Hades, a palavra Hades. Mas enfim, o termo aqui, em algumas traduções, segundo o que nós podemos ver do contexto bíblico, inclusive, dá a entender de que o inferno se refere à sepultura. Agora, o que acontece? Nós, como seres humanos, precisamos entender o seguinte: o que Cristo quer dizer aqui, em outras palavras, é a seguinte maneira: você acha que você vai ter vida, você vai para o céu, mas você, pelo contrário, está perdido. E você está caminhando para a perdição eterna. O texto aqui pode até... Ele faz, na verdade, referência a Sodoma. Sodoma foi uma cidade que foi muito pervertida, segundo as escrituras. Tem a outra cidade também, né, que é Gomorra. E aí, então, essas duas cidades, elas foram destruídas, e o livro de Judas diz que elas foram postas como um exemplo para o fogo eterno que há de cair nos últimos dias. Ou seja, em outras palavras, aqui se trata de um povo que se perdeu. Agora, eu gostaria só de falar uma coisa para você. Você tem caminhado para salvação ou para a perdição? Qual é a sua atitude? Qual tem sido? Será que você é uma criatura que está cada vez mais se aproximando de Cristo, ou está cada vez mais se afastando e se perdendo? Porque aqui, o povo viu os milagres de Jesus. Jesus ensinava com autoridade. Jesus expulsava demônios. Jesus fazia um monte de coisas. Mas o povo ainda continuava com o coração endurecido. E você? Mas você vai dizer, eu não vi Jesus. Não, mas você não precisa ver Jesus pessoalmente. Você precisa pelo menos sentir a presença dele. E as suas atitudes é que vão levar ou você para a salvação ou para a perdição. Só depende da sua escolha. Mas qual tem sido a sua escolha? Fazer coisas erradas, praticar aquilo que não é de acordo à vontade de Deus. Será que é isso? Ou você tem buscado servir a Deus de coração, de verdade, e
você tem sido uma pessoa assim fiel e uma pessoa vitoriosa? Ó, eu gostaria só de dizer uma coisa. Pensa nisso. A experiência que você tiver hoje com Jesus, ela vai definir para que lugar você vai, ou para a salvação ou para a perdição. A escolha é sua. Eu sempre costumo dizer, né, que quando você tem um conhecimento maior com a pessoa, você vai assim poder ver quem de fato ela é. Porque eu posso chegar para você e dizer assim: você é uma pessoa linda, uma pessoa legal, uma pessoa de Deus e tal, e eu posso estar enganando-me. As aparências às vezes podem até maquiar ali a realidade, quando na verdade a pessoa é uma outra coisa. E o que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que quando você passa a ter um conhecimento melhor de alguém, ou você vai se alegrar mais, ou você vai se frustrar, vai se chocar com algumas coisas. Mas com Jesus você não vai ter decepção. É isso que eu quero dizer. Você não vai ter decepção, desilusão, não, nada disso. Porque experimente Jesus. Viva uma vida de experiência com Ele. E como é que você vai viver essa experiência? Estudo da Bíblia, oração, prática, assim, de tudo aquilo que Jesus falou na palavra. Porque assim, ó, eu conheço muita gente que fala assim: eu gosto de ouvir a palavra. Ah, não, eu assisto a TV Novo Tempo. Eu gosto dos programas ali. Ah, eu gosto de ouvir a rádio também. Você fala muito bem. Sim, eu posso até chegar aqui e falar para você, você está aí, gosta de ouvir. Isso é maravilhoso. Mas o que é maravilhoso mesmo é você ter uma experiência com Jesus. O que vai ser maravilhoso mesmo é a mudança que Jesus vai fazer na sua vida hoje. Então, querido amigo ouvinte, ó, escuta isso. Deus quer fazer a obra de transformação em sua vida. E eu hoje, nesse momento aqui, estou aqui para lhe dizer que se você está caminhando pelo caminho da perdição, hoje Jesus quer que você siga a rota contrária, você vá para o caminho da salvação. Você continue assim, você na verdade retroceda, volte. E se você está trilhando os caminhos do Senhor, continue, apesar das lutas e dificuldades. Eu sei que nesse momento tem muitas pessoas que estão me ouvindo e que passam por alguma luta. Talvez você que está me ouvindo agora seja uma pessoa que tenha vícios, vício das drogas, da bebida. Isso destrói você. E você sabe que isso está errado. Mas, não tenho forças. E, infelizmente, o que acontece? Cai. É hoje o dia da sua libertação, se você crê em Deus. Se você crê que esse Deus que está aqui no seu lar, na sua casa, pode fazer a obra. O mesmo Jesus que fazia milagres lá em Cafarnaum, ele faz milagres ainda hoje, mas ele quer transformar a sua vida. Por isso eu quero dizer a você, nesse momento, que Deus alcance você, que o Espírito Santo transforme a sua vida. E eu gostaria de dizer também que você pode fazer contato comigo pelo WhatsApp, você pode estudar a Bíblia, conhecer mais da palavra de Deus, tirar dúvidas sobre assuntos assim. Eu quero ir na sua casa fazer um estudo com você. E aí? Você aceita? Você me recebe? Eu indo na sua casa? Ah, mas eu não gosto e tal. Tudo bem, eu respeito, mas, enfim, é o dia de você tomar uma decisão ao lado de Jesus, é hoje. Esta mensagem não chegou à toa para você. Esta mensagem não está aqui sendo pregada nesse momento para que você apenas ouça e diga amém, glória a Deus, não é para que você se decida também. E o Espírito Santo está aqui nesse momento, os anjos estão registrando, Deus está registrando, e Deus quer registrar hoje a sua decisão por Jesus. Esse é o seu momento.
Por isso eu quero fazer uma oração por você, para encerrar esse momento aqui, mas eu quero dizer para você que Deus, Ele quer fazer a obra em sua vida, em seu coração. Por isso, permita o Espírito Santo fazer essa obra, transformar você e fazer de você uma nova criatura. Amém? Você crê? Você almeja esta obra em sua vida? Então deixa Deus falar com você, deixa Deus trabalhar em seu coração. Oremos. Ó Deus amado e soberano, obrigado por esta mensagem. Obrigado porque o Senhor Jesus liberta, transforma, restaura. E o mesmo Jesus que fazia milagres lá no passado, faz hoje um milagre em nossa vida. E eu, Senhor, estou orando com pessoas que estão me ouvindo em casa, através do rádio, outras me vendo aqui através do vídeo, no TikTok. E o Senhor Jesus pode libertar, pode transformar, pode restaurar a vida de cada filhinho seu nesse momento. Eu sei, ó Deus, que o Senhor pode fazer esta obra e assim fazer uma obra de completa restauração. E aonde estiver uma pessoa orando comigo e tomando uma decisão de entregar a sua vida a Jesus, que essa decisão seja selada por Ti e que ela esteja preparada, Senhor, para o dia da volta de Jesus. Eu oro Te entregando a vida dessa pessoa e da sua família em Suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Você vai ficar com os programas da Rádio Novo Tempo. É isso mesmo, você está aí sempre ouvindo os programas da Rádio Novo Tempo e vai ter sequência a programação. Eu vou estar colocando alguns áudios para você agora, nesse momento você assim que está me ouvindo em casa, e amanhã eu retorno para assim a gente continuar a programação. A gente vai estar aqui falando ainda sobre a terceira parte desse tema, muito, muito interessante também. Bom, vou colocar para você o programa Comportamento. Vamos estar ouvindo o programa Comportamento agora, nesse momento, para você, assim, estar acompanhando. Acompanhe comigo. E daqui a pouco, às 10 horas, tem o programa Na Mira da Verdade, que eu vou estar colocando também para você. O programa Comportamento é um programa muito bom. Eu confesso que eu fiquei procurando o áudio aqui agora. Tá difícil de achar um áudio que abra aqui no site da Rádio Novo Tempo, mas eu vou encontrar. Mas é isso aí. A gente está firme na presença do Senhor, buscando sempre estar vivendo conforme a vontade dele. Nem sempre é fácil, né? Mas é preciso. Agora vamos lá. Vou escolher 2 aqui para ver se um desses vai abrir. Pronto, abriu. Comportamento. O programa Comportamento é muito interessante. Oi, está começando o programa Comportamento aqui na Rádio Novo Tempo. Você é muito bem-vindo ao Comportamento de hoje. O meu nome é Aline Carvalho e aqui no Comportamento você pode enviar para a gente a sua história, contar o seu problema, algo que você não está conseguindo resolver sozinho, porque aqui no Comportamento nós temos profissionais que poderão te ajudar. Hoje quem está com a gente é o Pastor Wesley. E Pastor Wesley, a história de hoje é bem complicada. A nossa ouvinte enviou contando que o marido dela é português e eles namoraram por 7 meses e estão casados há 10 meses. Ela disse que a convivência com o marido está bem complicada. Casamentos apressados. Eles se conheceram através de amigos em comum e começaram a namorar, tiveram um bom relacionamento, porém agora ele tem tratado ela muito mal.
Ele tem sido muito Agora que o cara tá se revelando fica quem é, né? nervoso, e ela percebe que ele não sabe lidar bem com as frustrações. Ela acredita que isso pode ter a ver com o passado dele, com o que ele viveu com os pais e até mesmo no primeiro casamento em que ele teve. Pastor, ela pede a nossa ajuda, e como você poderia ajudar essa nossa ouvinte? Aline, que bom estar com você mais uma vez. A pessoa que escreveu essa carta, ela tem uma concepção, uma consciencialidade muito clara. E eu tiro o chapéu para ela, porque ela termina a carta colocando todos os reconhecimentos dos aspectos positivos que ela tem dele e de perceber que esse comportamento dele pode ser consequência de um passado, de uma infância, de uma influência paterna e tudo mais. O que fazer? Em primeiro lugar, muita oração. Segundo lugar, conversar com o cônjuge toda vez que houver uma situação de constrangimento e de humilhação. E abrir o coração com amor, com seriedade e com firmeza, dizer: me senti muito ferida pela tua atitude, pela forma como você me tratou. Realmente não gostaria que você fizesse isso de novo comigo. Ter uma conversa, toda vez nessa situação, ter uma conversa. E se perceber que o comportamento não muda e que o seu sofrimento é muito grande, você pode seguir o conselho do apóstolo Paulo, que também diz: se você quiser separar, se separa e fique sozinho. É melhor viver sozinho do que mal acompanhado, sofrendo na mão de um homem que não tem sensibilidade com os seus sentimentos. Tá aí o conselho, que Deus te abençoe. Muito obrigada, pastor, pelo seu aconselhamento. E você que está acompanhando o comportamento agora, pode enviar para a gente também a sua história, contar o seu problema, tirar alguma dúvida sobre os seus relacionamentos. Envie um e-mail para comportamento@novotempo.com. Em relacionamentos hoje. Muito obrigado pela companhia e até o próximo programa. Você também encontra o comportamento em youtube.com/Novo Tempo Rádio. Vamos lá, ainda tem um outro programa aí. Mas é o 11. Lar e Família, com Sheila Lima. Olha a gente aqui de novo com você para mais um programa Lar e Família. E hoje falaremos sobre os tipos de ciúmes. Você sabe o que é ciúme, gente? Sabe, né? Aquele sentimento que nos causa insegurança e medo de perder alguém. Mas e se eu te falasse que já sofri com gente desse tipo? Não sabia, não? Imagina. Então fica ligadinho aqui para você saber. O primeiro tipo de ciúmes é um ciúmes normal. Ele geralmente aparece diante da possibilidade de perder quem se ama. E é claro que ele aparece quando a pessoa se sente ameaçada ou quando a outra pessoa acaba tendo um comportamento suspeito que lhe causa insegurança. Temos o segundo tipo de ciúmes, que é o ciúmes projetado. Olha que interessante, gente. É quando você, por exemplo, está passando por uma situação de uma possível traição ou uma quase traição e de forma inconsciente você começa a acusar o outro de algo que não é real, mas que no fim você tem medo de que aconteça com você o que você tem feito para o outro. Olha que coisa. Aí é que tá, né? Esse é o tipo de ciúmes. Quer dizer, ciúmes o cara projetado. faz a E aí nós coisa chegamos no terceiro tipo, né? Que o terceiro e tipo tem medo de que faça ciúmes a mesma coisa. que é delirante. É aquele em que a pessoa não só tem ciúmes pela pessoa amada, como também sente ciúmes de todos, seja dos irmãos, dos amigos, dos pais e, claro, possessivo, do seu né? Eu tenho certeza que você conhece alguém que se enquadra pelo menos em um desses tipos. E é importante que você saiba que todo ciúmes, ele gera desgaste na relação. Eu posso te dar uma dica aqui? Posso falar uma coisinha? Olha só. Se você já foi chamado de ciumento, de ciumenta, olha, tem que tratar isso, viu? Pois as consequências no relacionamento são muitas. E a dor emocional é grande. Porque sofre tanto que sente ciúmes por causa da sua insegurança, quanto aquele como para o que sofre com os ciúmes do outro. Afinal, a sua vida é provar a sua fidelidade ao outro. Você
consegue imaginar, gente, uma vida assim? Eu já tive vários A pessoa não tem casos de paz desse pessoas jeito, né? que já se separaram porque não aguentavam os ciúmes doentio do marido, da esposa. Aí é que tá o problema, Perderam quando a pessoa é a sua possessiva, liberdade, sua identidade, perderam tudo porque o outro não deixou com que o outro vivesse a sua vida. Isso é muito triste. Então, talvez a sua pergunta seja assim, mas Geirinha, por que algumas pessoas sentem tantos ciúmes? Olha, amigos, os ciúmes, ele se origina lá na infância e provavelmente ele não foi trabalhado. A pergunta Aí é que que está, você deve se fazer é como eu tenho lidado com esse sentimento? E até que ponto isso tem me prejudicado no relacionamento? Geralmente as pessoas ciumentas, elas apresentam baixa autoestima. Então, se você já ouviu a mentirinha ou acredita na mentirinha de quem sente ciúmes é porque gosta, olha, eu já te digo que uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá bom? Então, se tá difícil lidar com esse sentimento aí, procure um especialista e bora tratar essas emoções, ver o que aconteceu lá na sua infância e retomar aí para uma vida diferente, ok? E se você quiser ter mais conteúdos como este, é só acessar o meu Instagram, @casaisemterapia_. Por hoje é só. Eu Beijos da conversei com uma Geirinha. jovem que estava muito interessada em me conhecer para relacionamento. Só que ela era muito ciumenta. Ela, assim, nem me conhecia e já desconfiava de alguma coisa. Não queria Olá, querida deixar amiga, eu viver querida a minha mãe de vida. oração, tudo bem com você? Que alegria estar aqui. Aí eu Hoje peguei novamente também, ó, vamos estudar o que essa eu quero uma mulher filha. preciosa de Provérbios 31 tem a nos ensinar. Esse áudio E tá hoje eu alto. trago a meditação com o nome Um Troféu Imbatível é a Provérbios mulher 31, virtuosa. capítulo 31, verso Interessante. 11, diz assim: o coração de seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Bem melhor do que fazer os votos de matrimônio no alto da rocha de Gibraltar, como fez um casal bem intencionado, é fundamentar o casamento na rocha, que é Jesus Que é Cristo. Jesus Cristo. E firmada em sua força, oferecer ao marido a lealdade cadeira inabalável tá de uma balançando esposa aqui. fervorosa. Tá um pouco difícil Certamente assim, seu permanecer com a companheiro postura. ganhará um troféu imbatível. Essa O cadeira tá caráter quebrada. digno de confiança Essa é a de realidade. fato o elemento que torna a mulher um verdadeiro troféu. Outra explicação, porém, está oculta na palavra ganho encontrada em Provérbios 31, verso 11. Na época em que Provérbios 31 foi escrito, o ganho, riqueza ou troféu de guerra era obtido de 3 maneiras: guerreando e depois retirando objetos Vamos colocar na valiosos mira dos da mortos que verdade caíam por agora terra na no ponto. batalha, trabalhando sob contrato por longos períodos em lugares diferentes Isso e é verdade. cometendo atos ilícitos como mentir, trapacear ou roubar. Porém, o homem casado com a mulher de Provérbios 31 conhece um tipo diferente de ganho. Ele se sente satisfeito com a contribuição pessoal da esposa para o bem-estar da família. Sim. O versículo 11 retrata a esposa como uma guerreira indo para o campo de batalha por causa da família. Exato. Tanto no hebraico como no grego, essa mulher é retratada com cores vivas, como um troféu imbatível, como uma poderosa guerreira É uma que mulher usa suas vitoriosa. habilidades para o Em bem outras das palavras, propriedades de seu marido. Ela luta diariamente na linha de frente do lar para que ele tenha de ir para a guerra ou enfrentar a falta de ganho. Imagine um marido que Tá faltando confia no mulheres caráter assim da hoje, viu? esposa. Ela não desperdiça, raridade. nem esbanja totalmente as economias. Ao contrário, protege, administra e aumenta os ganhos familiares. Embora o conceito de guerreira doméstica não seja muito atraente, Deus considera maravilhosa sua contribuição para as finanças do lar. Quer você seja casada ou solteira, a beleza divina, suas virtudes, traços de caráter e santidade deve ser vista na vida prática, no dia a dia, em lugares práticos, no lar, e de maneiras práticas, na administração das finanças. Peça ao Espírito Santo de Deus que abra seus olhos para as inúmeras oportunidades de pôr em prática em casa os princípios piedosos e parcimônia
da sábia administração das finanças. Depois, parta para a guerra. Vamos orar? Querido e amado, bondoso Deus. Amém. Pai querido, queremos te pedir para que a gente possa enxergar com os teus olhos e sermos essa mulher econômica, essa mulher que ajuda o esposo Senhor, a abençoe cada mulher que ter está uma ouvindo essa vida mensagem. mais firme e forte, Em uma nome vida de Jesus. consagrada a Deus, mas uma vida Louvado seja o teu econômica. santo nome. Que essa mulher que me ouve possa investir mais nas coisas do céu e com os olhos da fé pedir a Deus o que ela deve fazer, como que ela pode ajudar na administração e a gerenciar os seus bens. Obrigada, Senhor. Obrigada por mais um dia e obrigada pela oportunidade de compreendermos o que a Tua palavra nos diz e nos ajuda a sermos a cada dia mulheres virtuosas. Amém. Obrigada, Senhor. Obrigado, Esteja Deus. conosco diante desse dia e também durante a noite, Pai. Nos abençoe. É o que te peço e agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Agora eu vou retirar aqui, certo? O som. Eu vou soltar o horário, o intervalo, na verdade. E daqui a pouco vai pro ar o programa na Beira da Verdade com o professor Leandro Claros Tito Rocha. Esses programas da Rádio Novo Tempo são muito bons. Eu sempre abro aqui a live e fico mais escutando, né? Mas assim, são programas bons. Esse do ciúmes aí mesmo, o programa Comportamento, foi muito interessante. Como eu disse, teve uma situação na minha vida que foi muito delicada, né? Assim, uma pessoa que eu conversava pelas redes sociais apenas, eu estava ali apenas conhecendo aquela pessoa querendo me conhecer, enfim, ela se demonstrava uma pessoa muito ciumenta, possessiva. E é como foi dito aí, a pessoa não pode ser assim, possessiva. É claro que o ciúmes existe dentro de um relacionamento, que isso pode até em algum momento demonstrar que um gosta do outro, mas não pode ser de uma maneira tão possessiva. A menina, ela me marcava em tudo, né? O que você está fazendo? Com quem você está falando? E, enfim, era uma situação muito constrangedora. Foi uma situação muito constrangedora. Até que eu falei assim, olha, querida, você não dá mais para conversar, viu? Porque você desconfia demais. E ela é psicóloga, hein, por sinal. E aí ela ficou decepcionada, ficou triste comigo, me bloqueou até nas redes sociais, mas depois voltou me pedindo perdão pelo que falou comigo, pela forma como estava agindo, disse que não agia mais, mas eu disse, olha, não vai dar certo não. Não quero assim, dessa maneira não. Enfim, eu sei que tem muita gente que é assim, inclusive pessoas que estão na escuta aí, ouvindo essa programação. Mas isso é muito importante, a gente ter bons relacionamentos, desenvolver a nossa amizade com o nosso parceiro ali, no caso, relacionamento, e também cuidar da família, que não é só o cônjuge, mas também os demais ali da família também. Ou seja, temos que ter um bom trato com todos, respeito, admiração com todos. Mas assim, eu vou encerrar essa live por aqui, porque o programa de hoje já se encerrou. Na verdade, é só 10 minutos que eu falo, né? Aí eu falo muito pouco, mas em breve a gente vai ter momentos de interatividade aqui com outros amigos. E eu e o Daniel, que é um amigo da igreja aqui, a gente está planejando fazer uma live numa plataforma dessas aqui, talvez no YouTube, ou aqui no TikTok, ou também lá no Facebook ou Instagram, uma dessas plataformas. Bem provável que essa daqui será que eu utilizarei. Mas
Isso vai ser ainda uma coisa a ser pensada, estudada, a possibilidade. E quando assim tiver para sair, eu vou estar divulgando por aqui também. Mas eu agradeço assim a você, Jeane, a Jeane que está aqui na live, e também tem uma outra jovem aqui também, né? Vamos ver. Então eu agradeço assim a vocês que estão aqui na live e vou encerrar por aqui, tá certo? E amanhã eu retorno. Amanhã tem o terceiro momento com o pastor Gilson Brito aqui, a terceira parte do comentário do pastor Gilson sobre essa mensagem das mensagens das cidades impenitentes. Agora, no bloco das 10 horas, para quem é daqui de Coração de Maria, vai ficar passando o programa Na Mira da Verdade com o Tito Rocha, o professor Leandro Quadros, falando sobre como saber se fui perdoada por Deus. Uma pergunta muito interessante, viu? Mas agradeço desde já. Assim, Deus abençoe a todos.